Boa noite. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa comunidade evangélica missionária de adoração. Nessa quinta-feira que está muito frio aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Sentimos assim, a temperatura caiu muito de ontem para hoje, mas com a graça de Deus nós estamos aqui na nossa igreja, adorando, louvando ao Senhor. E eu quero convidar você nessa noite para a gente prestar atenção mais em alguns textos da Palavra de Deus. E eu gostaria de ler o que a Palavra de Deus nos diz em Timóteo, no capítulo 1, a questão do homem que ele não é perseverante em crer, em ser firme na presença do Senhor, uma vida de fé, né? Você já viu que tem muitas pessoas que elas são, eu chamo que é um bipolar, é uma pessoa que é bipolar na fé, sabe? Transtorno bipolar é aquela pessoa que oscila o humor, né? Ela oscila o humor. Ela tem um tempo que ela está muito deprimida, outro tempo ela está muito eufórica, né? E existe também o crente espiritualmente que ele também é um bipolar na fé, porque tem dia que ele está assim num fervor, quer louvar, quer orar, quer adorar a Deus, ele quer fazer uma opção de coisa. E tem momento também que ele está desanimado, não quer saber de orar, não quer ir na igreja, se acomoda. Então, assim, eu chamo essas pessoas, esses crentes, de bipolar na fé. Eu quero ler Tiago, capítulo 1, a partir do versículo de número 6, que diz assim: Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante, inconstante e inconstante em dois caminhos. Outra versão diz uma mente dividida, certo? Então, assim, a pessoa que ora ela crê, ora ela duvida, ora ela acha que o Senhor está com ela, ora ela acha que o Senhor a abandonou, ora ela adora o Senhor, ora ela não quer adorar o Senhor. É uma pessoa que vive um momento de dúvidas, e a dúvida é baseada numa indecisão. A pessoa está indecisa, né? E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de incertezas. Não podemos mudar o mundo, mas ele não escapa do controle de Deus. Então a gente precisa entender isso, que o mundo, como ele está, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento de incertezas. As pessoas ficam com indecisão, o que vai acontecer, o que não vai, mas essa não deve ser a nossa postura. A nossa postura é saber que, apesar do mundo ter as suas incertezas, nós temos que ter a convicção que Deus está no controle dessa situação. Amém? Então, podemos achar que a indecisão é o nosso maior problema, mas o que verdadeiramente nos deixa aflitos é a incerteza. Então, você pode falar assim: não, meu maior problema hoje é a indecisão. Não é. O que na verdade está te deixando em aflição é a incerteza, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E isso causa esse estado de indecisão. Então, nós podemos ver assim que as calamidades naturais, essas coisas que estão acontecendo são forças às vezes que fogem de nós e nós perdemos o controle. E isso
as pessoas querem sempre estar no controle de todas as coisas. Mas nós temos que abrir mão desse controle e nos lançar na fé. Por isso que lá em Hebreus diz que o que agrada a Deus não é você ter certeza das coisas que você vê, das coisas que você pode controlar. Mas o que agrada a Deus é justamente o contrário. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé é a certeza, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, que nós às vezes não sabemos que vai acontecer, mas nós esperamos em Deus. Então, nós precisamos estar atentos para essas coisas. Então, não somos capazes de prever as adversidades. Ninguém aqui, hoje, nós estamos no mês de maio. Em janeiro, quando nós estávamos entrando no ano de 2022, ninguém podia imaginar que hoje nós estaríamos trancafiados dentro da nossa casa, não podendo sair, com várias restrições, estabelecimentos comerciais fechados. Nós não podíamos imaginar isso, porque justamente nós não temos essa capacidade de prever a adversidade, mas Deus já conhecia esse momento. Então, são duas coisas que a gente precisa aceitar e trabalhar e viver nisso. Deus tem o controle de todas as coisas e Deus, desde antemão, já sabia que isso tudo iria acontecer. Ele tem esse conhecimento. Então, nossa questão da nossa segurança não está nas nossas decisões. A nossa segurança tem que estar em Deus, que é maior do que nós, entendeu? Mas nós não queremos abrir mão do controle. Já viu aquelas pessoas que elas são certinhas, gostam de tudo assim, bem controladinho? Eu não estou dizendo que você não possa controlar. É bom, mas tem pessoas que nesse momento que ela gosta de controlar tudo, ela está sendo uma pessoa desafiada a abrir mão desse controle, porque ela perdeu esse controle, entendeu? Então, o motivo de sermos tão inseguros é que queremos estar sempre no controle. É isso que faz a insegurança, porque quando você está no controle, você se sente seguro. Vamos dar o exemplo aí de quem é motorista, que está do lado do outro motorista que está dirigindo. A pessoa que está do outro lado, ela não está dirigindo, daqui a pouco você pode olhar para ela, vai pegar ela freando, vai pegar ela apreensiva, porque ela não está no controle, mas ela só se sente bem se ela estiver dirigindo, né? Então, estar no controle diante de Deus não funciona. Porque quem vai estar no controle é Deus. Por isso que quando nós conhecemos o Evangelho, a pergunta é: você quer entregar a sua vida a Jesus? Porque quando você entrega a sua vida a Jesus, você está entregando o quê? O controle da sua vida. Ele vai controlar, Ele vai dizer para você o que você pode e o que você não pode fazer. Então, o maior motivo de nós sermos tão inseguros é que queremos estar no controle, né? Queremos estar no controle, queremos estar sempre no controle. E Deus, e com isso Deus, essas coisas não vão funcionar com Deus, porque nós vamos deparar com uma realidade que nós somos limitados, né? Temos um limite. Então, essa coisa de você querer estar no controle vai trazer uma decepção em algum momento para você, porque nós, seres humanos, pessoas humanas, nós somos o quê? Limitados. Por isso que lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23, diz: sobretudo, guarde o coração, pois dele depende a sua vida.
Então devemos guardar o nosso coração, deixar Deus controlar esse coração, saber que Deus está no controle, isso faz toda a diferença. E outra coisa que eu acho interessante, um versículo a gente pensar também nesse momento de reflexão, é a questão de Provérbios 22, verso 2, que diz assim: todos os caminhos ao homem lhe parece justo, mas o Senhor pesa o coração. Então, nem tudo aquilo que eu penso que eu posso controlar é o que Deus quer para a minha vida, porque Deus é que sabe, Deus é aquele que conhece. Amém? Então, eu e você precisamos saber que nós somos limitados. A verdadeira decisão que precisamos tomar é se nós vamos confiar em Deus ou na nossa própria capacidade. Essa é a maior decisão. E quando você não decide por isso, você vai ficar indeciso, você vai ficar inseguro. Porque a Bíblia, quando você conhece a Jesus, você começa a conhecer que Jesus, ele pode fazer tudo por você, o impossível, mas você precisa acreditar. Então essa é a maior decisão que nós precisamos tomar. É se nós vamos viver debaixo do controle de Deus, que é um Deus infinito, um Deus ilimitado e eterno, ou se nós vamos confiar na nossa natureza pecaminosa, que é falha, que é limitada, que é infinita, né? Então aqui está a diferença, aqui está o grande, assim, a grande coisa que eu e você precisamos decidir na nossa vida. Eu vou querer confiar em Deus ou na minha própria capacidade? Eu vou querer estar debaixo de um controle de um Deus que é infinito, ilimitado, eterno, ou eu vou confiar na minha natureza que é falha e pecadora? Então a gente precisa decidir isso, a gente precisa pensar nisso. Tem um texto de Isaías, no capítulo 30, versículo 15, que diz assim: diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Então isso é impressionante, esse texto, porque esse texto fala algumas verdades do que nós estamos falando hoje. De você não viver uma vida insegura, de você não viver uma vida indecisa, de você não se entregar ao seu próprio controle. O texto diz o soberano, já começa aí, ele é soberano, ele sabe, nós não sabemos. Ele é infinito, eu sou finito. Ele é ilimitado, eu sou limitado. Ele é forte, eu sou fraco. Então o texto começa a dizer, diz o soberano. Quando você fala de soberania de Deus, você está dizendo que Deus pode estar em todo lugar, ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele conhece o amanhã que nós não conhecemos. Então diz o soberano, o Senhor. Além de ser soberano, ele é o Senhor, o Santo de Israel. E aí o texto diz, no arrependimento, quer dizer, se arrepende de você querer estar no controle, se arrepende de você estar seguro nas coisas, na sua própria capacidade, na sua própria natureza humana que é falha, se arrepende, e no descanso está a salvação de vocês. Então, quando eu descanso em Deus, quando eu acredito que Ele pode controlar minha vida, quando eu acredito que esse Deus pode fazer tudo por mim, eu vou ter uma vida de descanso, a minha alma vai descansar. E ele diz assim, na quietude e na confiança está o seu vigor. Vigor fala de força. Então, se nós queremos ter força, se nós queremos ser pessoas que têm fortaleza na nossa vida espiritual, que vem de Deus, nós precisamos viver uma vida de confiança, de quietude
em Deus. E o texto termina muito triste, ele diz assim: mas vocês não quiseram. Nem todas as pessoas querem isso, porque você confiar em Deus é você se entregar a Ele de tal maneira que Ele vai dizer: faça isso, faça aquilo, não vai por aqui, vai por ali. E muitas pessoas não querem se submeterem a essa situação. Às vezes, a nossa dúvida não é sobre o que é certo, né? Mas se queremos fazer o que é certo. Então aqui vai falar, aqui quando eu digo isso, eu estou falando de uma motivação. O que me motiva, né? Podemos estar seguros em Deus quanto às nossas decisões. Então, acabamos racionalizando isso. Porque a gente pensa assim: não, essa decisão está certa, e vai racionalizar isso. Mas quando nós colocamos até o que eu decido diante de Deus, e não coloco isso racionalizando, mas acima saber que dessa decisão está Deus, e Deus então pode mudar isso, até essa própria decisão que eu tomei, que eu racionalizei, que eu disse está certo, Deus vem e Ele muda isso, e Ele diz: não, eu sou o teu Deus, chamei você para andar por fé. Então nós colocamos a nossa própria razão abaixo desse controle de Deus. Né? Porque assim, quando você racionaliza, você coloca a sua razão acima de Deus. Não, eu fiz certo, Deus, é isso é que vai controlar agora a minha vida. Não, nós precisamos não racionalizar, e a própria decisão e a própria razão nós vamos colocar debaixo de Deus. Porque se nós não fazemos isso, entra confusão, entra indecisão, entra insegurança, porque aí você pode ter certeza, racionalizou isso que tem que ser feito, e aí não é o que Deus quer, você começa a sofrer, você começa a ter conflito, você começa então viver o que você racionalizou, e você não está submisso à sua racionalização à vontade de Deus. Amém? Então eu e você precisamos fazer isso. Por isso, o mais importante do que as nossas decisões é a nossa motivação do nosso coração. Por que eu estou agindo assim? Para que eu estou agindo? Essas duas perguntinhas, elas têm que fazerem parte de todo o processo na nossa caminhada. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? Né? E aí você vai tendo a resposta e vai colocando isso diante de Deus. Então essa motivação, ela pode nos fazer errar, porque eu posso tomar uma decisão motivado errado. Se o nosso coração for mau, nossas decisões serão ruins, né? E o nosso coração, Jeremias diz que é um coração desesperadamente corrupto, ele sempre tende para o mal. Apesar de Deus hoje ter colocado, está restaurando um novo coração na nossa vida, esse novo coração, para ser mantido, ele precisa ter contato com a palavra de Deus diariamente, oração, de entrega para Deus, para que realmente esse coração esteja sendo formado. Então, se o nosso coração estiver limpo, até os nossos erros poderão ser revestidos para a glória de Deus. Isso é importante falar, porque se eu chego com o coração limpo diante de Deus, com uma motivação: Deus, eu quero, não o que eu quero, mas o que o Senhor quer para a minha vida. Isso é um coração limpo, isso é um coração santo, isso é um coração que quer a vontade de Deus. E às vezes eu posso errar, e esse erro Deus vai converter para a glória dele, né? Então é maravilhoso a gente pensar nessa questão de motivação nas nossas decisões. Então nós estamos muito preocupados com o nosso fazer. O que eu vou fazer? Mas Deus, Ele está mais atentando para o nosso ser. O que eu sou em Deus, né? E não o que eu faço para Deus, né? Ele consegue diferenciar pecados voluntários e pecados involuntários.
que eu peco voluntariamente, sei que eu estou pecando, involuntário eu não tenho toda a noção do que eu estou fazendo, mas Deus, Ele sabe diferenciar isso. Ele sonda o nosso coração e sabe quando erramos, quando a nossa intenção era acertar. Então, às vezes, você quer acertar, mas você está errando. E aí o próprio Deus, Ele vai fazer essa diferença. Não é isso que diz lá o Salmo 139? Oh, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado e me guia pelo caminho eterno. Então, eu e você precisamos atentar. Ele também conhece o coração daqueles que se gabam do seu comportamento imaculado. Tem gente que se gaba porque, não, eu sou santo, eu sou imaculado. E a Bíblia, lá em Jeremias, no capítulo 9, vai dizer o seguinte: não se glorie o homem na sua força, não se glorie o homem na sua própria sabedoria, nas suas riquezas, mas aqueles que se gloriam, gloriem-se nisso, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço justiça na terra e dessas coisas eu me agrado. Então nós precisamos entender essa situação, que Deus conhece os desejos do nosso coração. E tem pessoas que ela acha que ela é mais santa do que o outro, ela é mais imaculada, mas essas pessoas também têm desejos e ambições para o mal. Então o próprio Deus vai dar essa medida, Ele vai saber isso, né? E o que agrada a Deus não é uma decisão perfeita, mas é uma decisão de fé, né? Você vai ter uma decisão de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se tentarmos agradar a Deus com nossa obediência e retidão, mas não confiamos nele, já estamos errados. Então fala, não, eu vou agradar a Deus com minha obediência e com a minha retidão, mas você não está confiando nele, você está confiando na sua própria retidão, na sua própria obediência, e aí você acha que Deus, por causa disso, vai se voltar para você. Não. Deus quer que você obedeça, sim. Deus quer que você viva uma vida de retidão, mas você vai viver isso confiando em quem? Nele. Então, se tentarmos agradar a Deus com nossa obediência e nossa retidão, mas não temos confiança nele, já estamos errando. Então, a gente precisa atentar para isso. Enquanto você estiver no volante, tentando decidir se segue para a esquerda ou para a direita, você viverá angustiado. Eu estou na direção do carro, eu acho que eu vou para a direita, eu acho que eu vou para a esquerda. Isso não vai adiantar. Então você tem que entregar a Deus a direção da sua vida, sentado no banco do lado, onde o passageiro senta, e desfrute da paz que Deus vai estar dirigindo os carros, que é a sua vida. Amém? Então minha oração para você nessa noite é que você não apenas possa tomar decisões melhores no futuro, mas se torne uma pessoa dedicada e confiante em Deus. Porque aí, se você tornar uma pessoa confiante, de fé em Deus, você sempre vai querer agradar a Deus confiando nele, na soberania dele, no conhecimento que ele tem. Esse Deus onipotente, que é todo poderoso, esse Deus que é onisciente, que conhece todas as coisas, esse Deus onipresente que está em todo lugar. Que Deus abençoe você que me ouviu aí pela internet. Deus abençoe sua vida. Vamos orar, vamos nesse momento terminar essa transmissão agora. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor, e entregamos, Senhor, nossa vida à direção do Senhor. Que a nossa motivação seja uma motivação correta, na fé no que o Senhor diz, na fé, Senhor, que o Senhor
tem o controle, que o Senhor não é um Deus limitado, que o Senhor não é um Deus finito, mas o Senhor é infinito e o Senhor é ilimitado e o Senhor é soberano e o Senhor controla todas as coisas. Entregamos o controle das nossas vidas ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, nos fortalece. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.